Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Estamos aqui juntos para dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e é uma alegria muito grande estar desenvolvendo esse hábito de abrir a Palavra do Senhor, de ler, através de tudo aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele é, conhecer mais do nosso Deus. Isso é muito importante. O Senhor nos deu a palavra como instrumento de edificação. E a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta para todos aqueles que decidem abraçar a fé cristã. Amém? E nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Lucas. E hoje nós vamos ler do capítulo 19 ao capítulo 21. Eu sempre faço a leitura aqui, queridos, na versão da palavra NVI, a nova versão internacional. E na descrição desse vídeo você encontra um link lá para a Amazon, onde você vê vários modelos de Bíblia versão NVI. Você pode comprar a sua e receber aí na sua casa. E vamos lá para a leitura. E antes eu quero te pedir com carinho, você que tem acompanhado esse momento, que tem sido edificado pelo Senhor, através do conteúdo aqui do canal Água Viva, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Dessa forma você vai estar fazendo o YouTube recomendar esse momento. E outra pessoa será inspirada a desenvolver o amor e a comunhão com a palavra do Senhor. Amém? Então agora vamos lá à nossa leitura. Lucas capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A parábola das 10 minas. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhe uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. O povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviam uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o seu senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhe o que não semeastes. O seu senhor respondeu: Eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros. E disse os que estavam ali: Tomem dele a sua mina e dei ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas o quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui, matem-nos na minha frente.
A entrada triunfal. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que estão o desamarrando? Diga-lhes: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar um animal, exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz. Por todos os milagres que tinham visto, clamaram: Bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Lamento sobre Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês. A rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Jesus purifica o templo. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um corvil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Lucas capítulo 20. A autoridade de Jesus é questionada. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhes perguntaram: Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade? Ele respondeu: Eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas, se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: Não sabemos de onde era. Disse então Jesus: Tampouco lhes digo com que autoridade estou fazendo estas coisas. A parábola dos lavradores. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por um tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram, o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante. Mandaram embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho amado? Quem sabe respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então qual é o significado do que está escrito?
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinha medo do povo. O pagamento de imposto a César. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus de alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: Portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. A realidade da ressurreição. Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro depois também. E os outros casaram-se com ela e morreram. Os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondestes bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-te perguntas. O Cristo é Senhor de Davi. Então Jesus lhe perguntou: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes das sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Lucas capítulo 21. A oferta da viúva. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O sinal do fim dos tempos. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo.
não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei as palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois estes são dias de vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como se serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. A terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Eu lhes conto esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte, chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Glória a Deus. E chegamos ao final, queridos, de mais uma leitura, como tem sido precioso, sabe, engrandecedor para a minha vida espiritual. Eu espero que para a sua também, acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Então não esquece de compartilhar, deixar o like nesse vídeo. E se hoje, nesse momento que você está aqui, você tem algum pedido de oração que deseja deixar para a intercessão aqui do canal, não saia desse momento sem escrever nos comentários. Todos os dias nós estamos intercedendo pelos pedidos que chegam aqui nos vídeos do canal. Não somente nesse momento, mas no devocional, nos outros conteúdos. E Deus ele tem se movido de forma tremenda no nosso meio. Então deixe o seu pedido. Fica na paz do Senhor e nos encontramos aí no próximo vídeo aqui do canal Água Viva. Um abraço.